Primeira Epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 5 e o versículo 23. Glória a Deus. Os irmãos encontraram? Amém. Graças a Deus. Amém. Diz assim o texto sagrado: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Somente este versículo, meus irmãos, para a nossa meditação nessa manhã. Ore comigo. Soberano Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, na Tua dependência. Eis aqui um vaso de barro, Pai, em Tuas mãos. Que não seja eu falando, Pai, mas seja o Teu Espírito Santo, ministrando aos nossos corações na manhã desse dia. Fala conosco, Senhor. Nos alimenta nesta manhã. Assim nós te pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Meus queridos irmãos, a reflexão que nós vamos fazer hoje, para ilustrar o que eu pretendo refletir com os irmãos, eu quero trazer um relato, um trecho da história da humanidade no que diz respeito à evolução, né? Ao desenvolvimento da humanidade. Falando a respeito somente de aspectos materiais. Os irmãos no final vão entender. Século XVII, século XVIII, todos nós sabemos, houve ali na Inglaterra o início, né, da conhecida Revolução Industrial, onde saía-se da produção por manufatura, saía-se da produção artesã e dava-se início à máquina a vapor, da transformação das coisas, a melhoria dos processos produtivos, né, o aperfeiçoamento do processo produtivo, a criação das linhas industriais. Foi o advento que marcou a história e que tem acontecido até os dias atuais, né? Estamos ainda nesse crescimento, né, nessa evolução. Mas ali marcou a época porque foi uma migração, né, de uma produção por manufatura, né, daquela produção onde um único segmento confeccionava todas as etapas de um determinado produto. Por exemplo, numa questão de uma roupa, então a pessoa cuidava do tecido, cuidava da costura, do corte, ou seja, de todos os processos, né? Então vem aí a industrialização e há uma fragmentação de etapas, né? Então uma pessoa cuida do tecido, outra cuida do corte, outra cuida da costura, outra cuida da venda e assim por diante. Tem sido assim até os dias atuais. E na época da Revolução Industrial, havia uma oferta em abundância de matéria-prima, né, que estava represada porque não se tinha estrutura para utilizar aquelas matérias-primas e transformar elas em produtos, né? Então existia ali muita matéria-prima represada, né, sem o uso com o potencial que ela oferecia. Então a Revolução Industrial ela promove também a questão da utilização das matérias-primas. Com isso, com essa industrialização, deu-se início, né, ao longo do tempo, a uma discussão que nos dias atuais está dominando, a pauta do mundo, né, que é a questão dos recursos naturais, a utilização dos recursos naturais de forma consciente, a degradação do meio ambiente, porque o homem começou a utilizar muita matéria-prima de uma forma, minhas palavras, tá, irmãos? De uma forma desordenada, né?
de uma forma a não pensar nas próximas gerações. Tem aqui a matéria-prima, vamos consumir essa matéria-prima e ponto. Então, ao longo do tempo, o homem começou a entender que ele precisava fazer uso dos recursos naturais de uma maneira consciente, de forma a utilizar os recursos naturais, mas garantindo a sua existência para gerações futuras. Então, ao longo do tempo, essa Revolução Industrial ela promove esse crescimento econômico por conta da estrutura industrial, né, a máquina a vapor, as tecelagens, enfim, uma série de coisas. E ali o homem começa a usufruir dos recursos naturais e ao longo do tempo, hoje, século XXI, é a pauta que domina o mundo, a preocupação com a falada sustentabilidade. Então, o homem hoje ele está preocupado em, é uma palavra que se chama conservacionismo, ou seja, você utilizar os recursos naturais de forma consciente. Nesse segmento da sustentabilidade, há também o preservacionismo, né? São dois segmentos, são duas palavras que se parecem na sua pronúncia, mas nos seus sentidos, na questão ambiental, elas são distintas. Por quê? Preservacionismo, ele defende que os recursos naturais eles permaneçam intocáveis. Né? Você tem aqui uma mata atlântica, você tem uma floresta, e o homem não pode tocar naquilo ali, aquilo precisa ser preservado e ponto. Não se pode usar qualquer recurso que tenha ali naquele ambiente. Esse é o preservacionismo. O conservacionismo, ele é diferente, ele diz o seguinte: olha, existe aqui uma fonte de recursos. Vamos utilizar os recursos e vamos garantir a sua continuidade. Ou seja, se há um desmatamento, há que se acontecer também um reflorestamento. A gente retira o que a gente precisa e a gente replanta para que isso seja, que isso esteja também garantido para as próximas gerações. Então, existem esses dois segmentos na questão ambiental que tem, é uma preocupação mundial, né? Existem muitos recursos que são finitos, existem muitos recursos que estão sendo degradados ao longo dos tempos, das décadas, que eles estão sendo degradados por conta, principalmente da industrialização, né? A gente tem a questão da atmosfera, né? A questão da poluição atmosférica, os gases resultado da queima de combustíveis fósseis, então uma série de coisas. Não vamos entrar muito nesses detalhes. Mas o ponto que eu pretendo chegar aqui, meus irmãos, é o seguinte, vou resumir aqui em uma linha. Ao longo do tempo, o homem foi percebendo que ele poderia usar os recursos naturais, mas de uma forma consciente, de forma a garantir a manutenção daquela matéria. Na questão do ecossistema, nós temos também os animais que, com o crescimento populacional, né, o homem começou a competir com os ecossistemas animais e muitos animais, ao longo do tempo, vão perdendo espaço e aí a gente entra naquela palavrinha, né, que é a palavra do século também, extinção, né? Nós acompanhamos, por exemplo, aqui, por perto de onde eu moro, tem um projeto chamado Projeto Peixe-Boi, que é ali no município de Itamaracá, onde ali são preservados e criados em cativeiro animais, né, esses peixes-boi, porque na natureza ele já está praticamente, ele já está ameaçado de extinção. Então esse crescimento populacional vai tomando espaço dos ecossistemas e muitos animais vão perdendo ali o seu espaço e muitos vão ficando ameaçados de extinção, alguns até já entraram em extinção, não vou aqui entrar no mérito. Mas eu vou me ater exclusivamente a esse aspecto de que promove a extinção de determinados animais. Um desses aspectos, ele diz respeito a exatamente isso. O homem tomando espaço, né? O homem, através do crescimento populacional, e ali vai adentrando, né? Vai adentrando ali nos ecossistemas e ali os animais vão começando a perder espaço. Né? A gente tem aqui no Brasil, aqui na região Nordeste, alguns animais que estão ameaçados de extinção, né? É o lobo-guará,
entre outros aí. Até o bicho preguiça, tem uma espécie de bicho preguiça que está praticamente, ele já está ameaçado de extinção. Mas o que promove a ameaça de extinção é exatamente isso. É o acesso no ecossistema que é o habitat daqueles animais por pessoas, né, por seres humanos que não fazem parte naturalmente do seu habitat. Então promove essa ameaça e ao longo do tempo vai fortalecendo cada vez mais que esses animais possam entrar em extinção. Mas o ponto que eu quero chegar, meus irmãos, com essa introdução, é que à medida em que o mundo vai crescendo economicamente, vai crescendo populacionalmente, vai crescendo também a reboque essa preocupação com a sustentabilidade, né? Em tese, é uma preocupação correta e prudente, né? Nós precisamos estar aqui atentos para as próximas gerações, né? Precisamos cuidar do meio ambiente. Em tese, é uma pauta que deve ser, sim, posta em prática. Mas, na questão ambiental, nós vemos no homem esta preocupação. Todavia, na questão humana, na questão material e, sobretudo, na questão espiritual, nós não vemos esta mesma preocupação do homem. Muito pelo contrário, né? À medida em que o homem vai se preocupando cada vez mais com a sustentabilidade, nós vemos hoje, né, que é fomentado de uma forma muito forte a questão da utilização de recursos de fonte de energias renováveis, né? Nós temos a energia eólica, agora está em evidência a questão de uma ampliação para a captação e produção de energia solar, entre outras coisas. Na questão humana, material e espiritual, nós vemos que o homem, muito pelo contrário, ele tem se degradado ainda mais. O homem tem se afastado ainda mais. E eu não vou aqui, nessa reflexão que eu quero fazer com os irmãos, me ater ao homem natural. Eu não vou me ater ao homem natural, aquele homem que ainda não foi gerado de novo, que ainda não foi regenerado. Apesar disso ser o objetivo a essência, né, da vinda de Jesus, mas eu quero me ater nesse momento dessa reflexão à Igreja do Senhor. Eu quero me ater exatamente à Igreja do Senhor, fazendo uma aplicação disso que eu acabei de falar com a Igreja. De forma que a Igreja do Senhor, ela tem passado, ao longo desses anos, por uma série de ameaças, né? Desde a fundação da Igreja, desde a instauração da Igreja do Senhor, que o caminho por onde ela tem percorrido são caminhos que são pavimentados com sofrimento, com dor, com lágrimas, com desafios, com provações. Esse é o caminho que está pavimentado para a igreja, desde a era primitiva, desde a primeira igreja até a presente igreja. Todavia, os nossos irmãos da igreja do primeiro século, as ameaças que eles sofriam, elas eram ameaças ao fio da espada. Eram questionados se serviam a Cristo e, dependendo da resposta, uma resposta afirmativa, era morte na certa. Eram decapitados, eram mortos, eram tacados fogo vivos, eram lançados aos leões, as mortes mais violentas possíveis e imagináveis. Desde o primeiro século. E aí, ao longo dos séculos, né, nós já tivemos aqui aulas muito edificantes com nossa irmã Renata, que trouxe, né, um panorama de como foi a igreja do primeiro século. Eu não vou entrar muito nesse aspecto, mas eu estou dando uma pincelada para a gente chegar no momento em que nós estamos hoje.
especificamente a igreja brasileira. Notadamente, atualmente, nenhum de nós, eu ouso dizer, nenhum de nós tem notícia de que algum brasileiro em solo brasileiro tenha sido morto ao fio da espada, tenha sido lançado às feras, tenha sido chicoteado, salvo algumas raríssimas exceções, por conta de professar a fé em Jesus Cristo. Até porque o Brasil é um país, juntando católico e ditos evangélicos, são aí um percentual maciço da população brasileira que professa acreditar em Jesus. Mas isso talvez pudesse ser interpretado por cada um de nós como algo benéfico, como algo que fosse motivo de nós estarmos alegres e satisfeitos, porque ainda temos e dispomos de uma liberdade de falar o nome de Jesus, de proclamar o nome de Jesus sem sermos incomodados, diferente dos nossos irmãos do passado, que apenas por declarar ser cristão eram mortos. Mas, infelizmente, nós não podemos estarmos satisfeitos com esta condição de ausência de ameaça na parte física, de provações na parte física, porque esta igreja do Senhor, ela está cada dia mais sendo golpeada, sendo atacada, sendo ameaçada de dentro para fora. Né? Eu falei aqui da questão da evolução, da questão do desenvolvimento, da sustentabilidade, da preocupação com a conservação do meio ambiente, dos animais que sofrem ameaça de extinção. E a Igreja do Senhor do presente século, ela está convidada a participar de um momento decisivo da sua história. Isso diz respeito a mim, isso diz respeito a cada um dos meus irmãos. Porque nós estamos assistindo uma ameaça silenciosa, uma ameaça disfarçada, que está atuando com força dentro daquela que deveria ser a igreja de Jesus Cristo. E isso, meus irmãos, promove para mim e para cada um dos meus irmãos que estão aqui o entendimento de que precisamos perseverar para nos mantermos conservados deste mundo, olhando para as próximas gerações. Se estas gerações vierem, né? Não sabemos, né? O retorno do Senhor, ele é iminente. Não sabemos quando será, mas sabemos que é breve. Todavia, por não sabermos quando será, compete à Igreja do Senhor estar vigilante e atenta aos acontecimentos que os olhos não nos transmitem, mas que o Espírito Santo nos revela. Quando eu digo que os olhos não nos transmitem, façamos imediata alusão aos nossos irmãos da igreja primitiva que sofriam ameaças físicas. Os nossos irmãos, eles sofriam ameaças físicas. Então ali eram provados na carne. E eu e você, da mesma forma, somos provados hoje, não na carne, mas somos provados espiritualmente. Quando estamos inseridos em um meio, estamos sendo participantes de uma assembleia que, como o apóstolo Paulo bem alertou no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, ele disse que do meio de vós serão introduzidos, no meio de vós serão introduzidos lobos devoradores, que implantarão falsas doutrinas. E aqui, meus irmãos, não é diferente daquelas ameaças que nossos irmãos da era primitiva sofreram, aquela ameaça física,
nós sofremos esta mesma ameaça. Mas o que vai determinar a nossa compreensão a respeito desta ameaça é o nível de profundidade e de conhecimento que nós temos com o Senhor e, sobretudo, da sua palavra. Se nós compreendemos verdadeiramente que existem lobos devoradores se introduzindo no meio da igreja do Senhor, promovendo um desvirtuamento do Evangelho, nós precisamos estar atentos a estes acontecimentos e, sobretudo, vigilantes. O texto que nós lemos, meus irmãos, ele diz o seguinte, eu quero ler novamente. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, esta carta de Paulo aos Tessalonicenses, lembrando que os nossos irmãos de Tessalônica, eles estavam momentaneamente concluindo que o retorno do Senhor era para a sua geração. E eles estavam preocupados com os seus familiares que ainda não haviam se convertido, com pessoas à sua volta que ainda não haviam entregue as suas vidas para o Senhor, e eles lamentavam a esse respeito. Mas o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele vem alertar e ele vem trazer alguns elementos que seriam entendidos e que seriam usados de forma a auxiliar a igreja do Senhor a saber os sinais e reconhecer quando Jesus voltaria. Mas ele, nesta carta, ele está dizendo para os nossos irmãos da era primitiva, dizendo para nós, em pleno século XXI, para que nós venhamos a ser plenamente conservados e irrepreensíveis. Então, meus irmãos, conscientes da ameaça que a igreja do Senhor sempre sofreu, no passado de uma forma física, é verdade que no presente ainda de forma física, em alguns continentes, mas falando especificamente do Brasil, ainda sofrendo essas ameaças. Agora não são ameaças vistas com os olhos, mas são ameaças compreendidas pelo Espírito Santo de Deus. Porque através do Espírito Santo de Deus, através do conhecimento da sã doutrina, nós vamos percebendo que há sim um movimento de desvirtuamento do Evangelho, um desvirtuamento da palavra. Estão sendo implantadas doutrinas de homens, estão supervalorizando e superestimando a religião, e estão se esquecendo de viver Cristo em suas vidas. Então nós estamos tendo a oportunidade de assistirmos e fazer parte deste momento em que a igreja do Senhor continua sofrendo ameaças, mas que essas ameaças são percebidas, notadas, compreendidas, entendidas espiritualmente. E é vontade do Senhor que a igreja dele permaneça plenamente conservada e irrepreensível. Quando eu falei dos ecossistemas, eu falei que o habitat natural dos animais estavam sendo dominados e invadidos pela espécie humana, que naturalmente não faz parte daquele habitat, e que aquilo de alguma forma comprometeu o ecossistema animal, e algumas espécies sofrem ameaça de extinção. Da mesma forma, a Igreja de Cristo está sofrendo esta invasão de uma doutrina de homem, de um evangelho desvirtuado, de um evangelho separado de Cristo e apegado com preceitos de homens. E isto, de alguma forma, está ameaçando a existência da igreja. Porém,
quando eu digo ameaçando, há de se fazer uma grande ressalva. Porque o Senhor Jesus declarou: porque as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Então, quando eu digo ameaça, é somente para eu e você entender que nós estamos transportando algo em nosso ser que é alvo do inimigo da igreja e que, por ser alvo do inimigo da igreja, é perseguido e de toda forma será tentado a ser confundido. E isto aumenta a nossa responsabilidade de estarmos cada dia mais firmados na palavra de Deus, de forma a não sermos confundidos e de forma a mitigarmos ou diminuirmos o impacto da ameaça. Não neutralizaremos a ameaça continuará acontecendo e acontecerá até o fim das nossas vidas. Até o fim desta jornada nossa, peregrina na terra, sofreremos ameaças. Não estaremos livres das ameaças, mas só serão ameaças. E mesmo que estas ameaças venham a ser materializadas no nosso corpo, ainda assim continuarão a ser somente ameaças. Porque no momento em que nós fecharmos os nossos olhos aqui na terra, abriremos ele novamente na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para a glória do seu santo nome. Então, meus irmãos, existe da parte de Deus, da parte de Jesus, da parte do Espírito Santo, uma preocupação em nos alertar a respeito do presente século e a respeito desta ameaça velada que está acontecendo na nossa geração e que nós estamos assistindo e que Ele, o Espírito Santo, nos orienta a termos a percepção, a identificar que ameaças são essas e nos apontar o que devemos fazer em face das ameaças. Então, o Senhor Jesus, Ele deseja que cada um de nós, estando no mundo, não venha a se conformar com este mundo. Vamos ler um texto em Romanos, capítulo 12, e o versículo 12. Capítulo 12 e o versículo 12. Diz o texto, Romanos 12, 2. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, nós estamos inseridos num contexto de deturpação da palavra, de desgaste da palavra evangelho, mas, apesar de tudo isso, o Senhor está nos ordenando, que testemunhando, vendo todos esses acontecimentos, que nós não sejamos conformados com este mundo. Ah, olha, irmão, no passado a igreja era assim, mas agora é século XXI. Está tudo modernizado. Isso aí fez parte de uma outra década. O mundo evoluiu, o mundo andou e a igreja ficou no tempo. Não. Não podemos ser conformados com este mundo. E especificamente estamos falando da igreja do Senhor. Nós não podemos nos apartar de forma nenhuma dos ensinamentos do Senhor na sua palavra. Se porventura vemos um movimento no meio, ditamente suposto, no suposto meio cristão evangélico, devemos imediatamente confrontar a sua equivalência com a palavra. Se estiver equivalente com a palavra, sim, estaremos em mãos dadas. Mas, se estiver se conformando com este mundo, não. Permanecemos com a palavra. E, quando nós fazemos essa escolha, meus irmãos, devemos ter em mente que cada uma das nossas escolhas tem consequências. E aqui não é uma palavra para assustar ninguém. Até porque ninguém aqui
tem medo de nada. Porque todos nós somos a habitação do Espírito Santo de Deus e não recebemos um espírito de temor. Amém? Então, cada uma das nossas escolhas tem as suas consequências. E uma das consequências de não nos conformarmos com o mundo é recebermos ou darmos a permissão, né, entre aspas, né, darmos a permissão, entre aspas, para sermos rotulados. Os rótulos são os mais variados possíveis, né? São os fundamentalistas, são os arcaicos, são os intolerantes, são aqueles que pregam o amor, mas praticam o ódio, não é verdade? Mas nós ficamos com a palavra. Nós permaneceremos com a palavra, não nos conformaremos com o mundo. Não nos conformaremos com o mundo. Aconteça o que acontecer, a nossa força vem do Senhor. E por isso, cada dia mais, devemos depositar toda a nossa confiança nele. Depositar toda a nossa confiança nele. Entregar verdadeiramente a nossa vida nas mãos dele. A condução, as decisões, o comportamento, as ações, tudo nas mãos do Senhor. Porque, meus irmãos, estamos sendo observados. Estamos sendo observados com muita precisão, com a precisão de alguém, de um sniper. Os irmãos sabem, né, o que é um sniper. Estamos sendo observados com a precisão de um sniper, pelos olhos daquele que já teve a sua cabeça esmagada na cruz do Calvário. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Estamos sendo observados com a precisão de um sniper por aquele que já teve a sua cabeça esmagada na cruz do Calvário. E o Senhor Jesus disse: "Tende bom ânimo, porque eu venci o mundo." E se nós estamos nele, e nós estamos nele, nós também venceremos este mundo. Então essas ameaças continuarão sendo meramente ameaças. Jamais passarão do status de ameaça. Jamais. Será sempre ameaça. Somente ameaça. Ainda que venha se concretizar materialmente, continuará sendo ameaça. Porque a nossa vida está guardada nas mãos do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, que os nossos olhos espirituais, que as lentes da palavra sejam continuamente postas diante dos nossos olhos, de forma a vermos a conformação do mundo e vermos na palavra qual é a conformação que cada um de nós precisa ter no presente século. E a nossa conformação é de acordo com a palavra, firmada e fundamentada na palavra, pregando o amor e vivendo o amor de Jesus. Ainda que o mundo não entenda, ainda que o mundo não compreenda, mas precisamos exalar o amor de Deus, sermos receptores do Espírito Santo verdadeiramente nas nossas vidas. Mas, meus irmãos, eu quero continuar. O presente século, tudo, nós já estamos vendo acontecer. Mas o Senhor Jesus não está dizendo: olha, quando vê essas coisas acontecer, fica somente desejando a minha volta, porque eu vou voltar para tirar vocês desse sufoco. Não é isso que o Senhor está dizendo. Ele está dizendo para nós pregarmos a palavra a tempo e fora de tempo, consciente de que as pessoas não vão querer ouvir. As pessoas vão fazer seus grupos e vão dizer assim: olha, o que é bom da gente ouvir? Levanta uma pessoa aí para pregar só aquilo que é agradável para os nossos ouvidos. Esse povo chato aí, que fica pregando que a gente tem que morrer para esse mundo, a gente não tem que morrer para esse mundo, a gente tem que viver esse mundo. E a gente não quer essa doutrina aí não, essa doutrina é muito pesada. Isso aí fez parte do passado. Mas o Senhor não está dizendo isso para a gente simplesmente ansiar, desejar o retorno do Senhor
E estamos corretos em fazer isso, eu reafirmo, estamos corretíssimos, essa é a esperança da igreja. Nós não podemos nos esquecer que esta é a nossa maior esperança. É o nosso maior conforto saber que todas essas coisas, esse esfriamento, o homem sem afeto natural, a igreja investida de autoridade para pregar o seu evangelho e as pessoas tapando seus ouvidos, tendo comichão nos ouvidos para não ouvir, tudo isso faz parte do nosso caminho espinhoso que nós temos que andar. Mas que a nossa maior esperança é que um dia estaremos com o Senhor para sempre. E o Senhor Jesus, ele não nos omite que isso tudo aconteceria. E nós já estamos presenciando isso acontecer. Esse endurecimento, a cauterização da consciência do homem de tal forma que o homem já não quer mais ouvir o Evangelho. Mas o Senhor Jesus, ele diz que é para eu e você pregar a tempo e fora de tempo. Ele diz no versículo 2, do capítulo 4, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, corrijas, repreenda, exorte com toda longanimidade e doutrina. Não é com pré-julgamento e não é com doutrina própria, mas com a doutrina de Cristo. E com os frutos do Espírito sendo praticados na nossa vida. Com estes frutos do Espírito sendo transbordados do nosso ser. É assim que deve ser a igreja do Senhor. Dizendo aquela palavra que incomoda, mas é aquela palavra de salvação. Não escolhendo a ocasião, mas sendo um instrumento de Deus para dizer a palavra a tempo e fora de tempo. Quer a pessoa queira ouvir, quer a pessoa não queira, mas com longanimidade e doutrina, nós não desperdiçamos a oportunidade de dizer ao menos uma frase para aquela pessoa. E que aquela frase seja como uma semente lançada, E a gente ora para que caia em boa terra. Essa é a vontade do Senhor e é isso que esta presente geração está, entre aspas, exigindo que sobressaia uma igreja autêntica, uma igreja genuína, uma igreja firmada em Cristo Jesus. Uma igreja que não se conforma com o mundo, mas uma igreja que está afiançada com a sã doutrina. Uma igreja que está fundamentada na sã doutrina. Uma igreja que sofre a ameaça de impostores, de dentro para fora, arrastando atrás de si multidões, trazendo e promovendo um evangelho fofo, me permite usar essa expressão, um evangelho macio, um evangelho agradável de se ouvir, mas não um evangelho verdadeiro, aquele que João Batista anunciava. Promoveis, pois, frutos dignos de arrependimento. Meditamos nisso terça-feira, quinta-feira. Então, meus irmãos, é isto que está posto e acontecendo agora nas nossas vidas, que está chamando eu e você, a igreja do Senhor, a sermos postos em evidência, municiados, revestidos do Evangelho verdadeiro. Consciente de tudo isso aqui que nós acabamos de ler. As pessoas não querem mais ouvir. Mas não é porque as pessoas não querem que nós não vamos falar. E quando nós decidimos ficar com a palavra, quando nós dizemos assim, declaramos com fé, Senhor, como a nossa irmã Renata falou aqui, na sua fala, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna? E quando eu declaro, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna, o Senhor está dizendo assim, eu tenho as palavras de vida eterna. E você terá a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Você já está no meu reino. Você já é meu filho. Você já faz parte da minha família. Você já está confirmado na vocação que recebeu de mim. Mas você precisa perseverar nesta terra. E você tem um trabalho a fazer. Você tem um testemunho a dar ao meu respeito. Você precisa me comunicar para esta geração. Ou seja, estiver conformada com o mundo,
Esta igreja está separada da sã doutrina. E esta igreja está levando uma multidão para distante de Deus, para longe da eternidade. Quer dizer, ainda estão indo para a eternidade, mas não para a eternidade com o Senhor. Né? Ainda estão indo para uma eternidade, mas é aquela eternidade onde o fogo não se apaga. Ali onde há choro e ranger de dentes. E aí, meus irmãos, cabe a mim e a você olhar para esta geração que está andando a passos largos, rumo à perdição. E nós, como receptores do Espírito Santo, olharmos para esta geração e ficarmos passivos, omissos, fazer vista grossa, fazer que não está vendo assim. Ixi, esse povo aí, eita, olha para aí. Está tudinho indo para o buraco. Ainda bem que eu não estou indo nesse lado. Não, meus irmãos, não foi isso que o Senhor nos ensinou na cruz do Calvário. Não foi isso. Então, quando eu e você somos receptores do Espírito Santo, somos a habitação do Espírito Santo, estamos sendo transformados a cada dia pelo Espírito Santo, tendo o nosso entendimento transformado, tendo a nossa mente renovada pelo poder do Espírito Santo e pelo poder do Evangelho, a cada dia os nossos olhos vão se abrindo, assim como o raiar de um dia, que ele vai começando ali, né, aos pouquinhos, né, o sol com o seu intenso brilho. Nas primeiras horas da manhã você até consegue olhar para ele, mas à medida que o tempo vai passando, aquela luz vai brilhando, e daqui a pouco você não consegue ver mais. Mesmo assim, é a minha vida e a tua vida, sendo transformada pelo poder do Espírito Santo e do Evangelho. Era uma tensa treva, que a partir do momento em que a palavra entra, que o Evangelho entra, que a salvação entra, já não há espaço para as trevas. Elas são dissipadas pela luz de Cristo, pois ele mesmo declarou: eu sou a luz do mundo. Então, gradativamente, cada dia o Senhor tem acrescentado a nossa fé. A cada dia o Senhor tem acrescentado experiências na nossa vida. E a cada dia esse sol vai brilhando, cada dia mais, cada dia mais, cada dia mais. E à medida que esse sol vai brilhando, eu e você vamos tomando consciência do amor de Deus por mim e por toda a humanidade. E, inevitavelmente, eu e a Igreja do Senhor não consegue ficar omissa ao ver esta geração definhando. Especificamente, meus irmãos, eu falo da igreja. Eu e você precisamos transmitir um testemunho genuíno para cada um dos nossos irmãos. Então, meus irmãos, esta geração, este século, esta tempo em que nós estamos vivendo, promove também nos nossos corações o entendimento e a necessidade que cada um de nós precisa ter, de que precisamos cada dia viver Cristo nas nossas vidas. Viver Cristo nas nossas vidas. E vamos ler um texto que está em 2 Timóteo 2, versículos 10 e 11, que diz o texto sagrado: portanto, tudo sofro por amor dos escolhidos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus em glória eterna. Palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Aleluia. Então, cada dia mais, eu e você, a igreja, precisa compreender que a nossa vida está escondida no Senhor e que precisamos viver a vida dele. Morrer a nossa vida e viver a vida de Jesus Cristo. Compreender o Evangelho é absorver o entendimento de que a vida de Cristo, ela é que nos move agora. E que quando esta vida de Cristo nos move, nós entendemos a sua palavra, aceitamos a sua doutrina, o seu fardo não é pesado, o caminho não é tão estreito, a cruz não é tão pesada. Espero que os irmãos estejam entendendo o que eu estou dizendo. Quando nós vivemos a vida de Cristo, nós temos a certeza da vida eterna.
Então, qualquer que seja o fardo aqui, qualquer que sejam os espinhos do caminho, isso não é nada comparado com a eternidade. Como meditando com a minha esposa ontem, ela dizia, são sofrimentos momentâneos. Então não são nada comparado com a eternidade. Quando eu e você compreende que nós precisamos viver a vida de Cristo, o caminho estreito se torna uma avenida para mim e para você. Porque comparado com a vida eterna, o que é esse caminho estreito? Comparado com a compreensão de que o Senhor está nos esperando, de que Ele virá nos buscar e de que naquele dia ouviremos da sua boca, vinde, bendito de meu Pai, tomai por herança aquilo que está preparado desde a consumação dos séculos. Que esta seja a nossa maior esperança, que nós venhamos a perseverar a cada dia para nos conservarmos irrepreensíveis, mesmo nesta geração, para nós não perdermos a esperança da nossa salvação. A palavra de hoje, meus irmãos, ela vem falar de conservação, de compreensão de onde nós estamos inseridos, de quais são as ameaças, de que formas elas estão agindo e de qual é o nosso posicionamento diante de tudo isso. Eu quero ler mais um texto, agora em 1 Timóteo, capítulo 4, verso 6. Verso 16, perdão. Era esse o texto que eu queria achar, né? Agora há pouco, encontrei. Precisamos, meus irmãos, fazer a diferença nesta geração. Precisamos fazer a diferença. E essa diferença não provém da nossa própria essência. Essa diferença provém como resultado da habitação do Espírito Santo nas nossas vidas. Eu não me canso de falar a respeito disso, irmãos. Porque nós não somos nada sem a presença de Deus na nossa vida. Não somos absolutamente nada. Somos pó de cinza sem a presença de Deus nas nossas vidas. E quando nós sofremos esse tipo de ameaça tem a intenção de nos separarmos da presença do Senhor Jesus Cristo. Quando nós saímos da sã doutrina, nos desviamos da palavra, estamos abrindo mão do Espírito Santo. O Espírito Santo já não está nas nossas vidas. E por ser o Espírito Santo um fôlego de vida que nos mantém vivos, este é o principal objetivo do inimigo da igreja, nos separar deste Espírito Santo, nos fazer cada dia mais afastar e abrir mão da presença de Deus. E esta presença de Deus, irmão, a ausência do Espírito Santo de Deus é a sentença de morte da igreja. A ausência do Espírito Santo de Deus é a sentença de morte da igreja. Então, para a igreja do Senhor estar viva, triunfante, próspera, ativa, ela não pode estar desta forma se ela não tiver, se ela não for detentora do Espírito Santo de Deus. Então, de que precisamos perseverar para nos mantermos como habitação do Espírito Santo de Deus. Isso diz respeito a nós. É desejo do Senhor, foi promessa dele. Jesus declarou, é necessário que eu vá, pois se eu não for, o Consolador não virá. E se eu for, eu o enviarei da parte de meu Pai. E nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, dia de Pentecostes, o Espírito Santo, a promessa de Jesus se cumprindo. E tem se cumprido até hoje nas nossas vidas. Então, se estamos aqui, é porque o Espírito Santo de Deus tem cooperado para a nossa reunião em seu nome. Mas o texto que nós vamos ler agora, 1 Timóteo 4, versículo 16. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto, te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem.
é um texto autoexplicativo. Eu quero ler de novo. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Um conselho do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo e um conselho do Espírito Santo para a igreja do Senhor, no presente momento. Conserva-te a ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isto te salvarás, não, tanto a ti mesmo como aos que te ouvem. Estamos na mira do inimigo das nossas almas, mas estamos na mira dos olhos implacáveis daqueles que estão à nossa volta. Estamos na mira, eles são implacáveis a observar o nosso comportamento. A qualquer deslize, aquela pergunta, né? Infalível. E você não é crente? A qualquer deslize, seja até um semblante. Talvez a pessoa não diga, mas vai pensar, e é porque é crente, vixe, como a pessoa ficou irado. Estamos sob o olhar atento e implacável de todos à nossa volta. E quando nós não nos conformamos com o mundo, quando nós nos conformamos com a doutrina, nós estamos perseverando e preservando tanto a nós mesmos, como aqueles que nos ouvem. Algum dia, alguém irá concluir que viu algo diferente na tua vida e na minha vida. E aquilo ali será uma semente lançada no coração daquela pessoa, sem que eu e você diga uma palavra. Alguém vai observar e vai lembrar da minha atitude, da tua atitude, e vai dizer, aquela pessoa é diferente, aquela pessoa age diferente, aquela pessoa tem um brilho diferente. Porque o ser humano, a criatura criada por Deus, ela é dotada de uma série de percepções. Nós nos comunicamos sem abrir a boca. Um olhar, um ambiente, todos nós, todo ser humano tem essa capacidade. Então, quando eu e você perseveramos na doutrina, assumimos as consequências das escolhas que fazemos em Cristo, não abrimos mão 1 milímetro da doutrina do Senhor, queira o mundo aceitar, queira o mundo não queira, quer ele aceite ou não, nós não abriremos mão 1 milímetro da palavra. Que venham os rótulos, que venham as definições a nosso respeito, mas quando nós perseveramos na doutrina, preservamos tanto a nós como aqueles que nos ouvem. Porque a cada dia esta palavra se confirmará. Esta palavra se confirmará na igreja. Do contrário, se eu e você não persevera, se a igreja do Senhor não perseverasse, alguém já teria dito, está vendo que esse livro aqui não serve de nada? Cadê aquele povo? Aí, foi banido da terra. Pesado. Mas infelizmente, muitos serão envergonhados, porque esta palavra se cumprirá e se confirmará na igreja do Senhor. E eu quero ler um último texto, meus irmãos, para a gente encerrar, que está ainda em Timóteo, aqui ainda em 1 Timóteo, capítulo 6. É um longo texto e eu vou ler e a gente conclui. 1 Timóteo 6, do 11 ao 16. Diz o texto: Mas tu, ó homem de Deus, foge destas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para a qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Mantendo-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, e de Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu o testemunho de boa confissão, que guardes este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo, a qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que tem, ele só, a imortalidade e habita na luz inacessível,
a quem nenhum dos homens viu, nem pode ver, a qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. E graças a Deus. Eu concluo aqui, meus irmãos, esta reflexão. Eu quero convidar a igreja a, em espírito de oração nesse momento, estarmos orando, para que esta palavra continue agindo nos nossos corações, promovendo vida em cada um de nós. Todo mundo liga o microfone, todo mundo liga o microfone, todo mundo. Todo mundo liga o microfone. Glória! Valeu! Deus abençoe, meus irmãos.